Vamos corrigir o PET 5, a semana 2. Nós vimos e refletimos um pouco sobre a filosofia epicurista, em contraposição, até mesmo como solução de referência para pensar várias teorias em relação ao hedonismo hoje, pensando nesse sentido do prazer como supremo da nossa vida humana, mas a gente sabe que o prazer como algo de sensação, como algo de carnal, de desejos, se nós não tivermos, não podemos negá-los, vendo ele, é um modo de vê-lo como importante na nossa vida, mas não único. Então, quando você se deixa prender ou está escravo do prazer, em qualquer filosofia mais extremista, ou em situações de hedonismos mais aí contemporâneos que a gente vê no sentido de se prender às propagandas, aos bens materiais, às vantagens, a gente se perde na vida, né? E uma solução bem antiga, né? Lá da época de Sócrates, contemporânea a Sócrates, 4 séculos antes de Cristo, nós temos aí a filosofia epicurista, né? Epicuro, um grande filósofo, aqui está errado, é Epicuro, então um grande filósofo aí do tempo das filosofias helenísticas, para superar aquelas situações que foram provocadas ali em mudanças políticas, econômicas, atingidos pelas conquistas de Alexandre Magno. Então a polis agora deixa de existir, está mais centralizada no único poder, e surgem essas filosofias de poder superar as angústias, a dor da perda, e de rever todos os conceitos em relação à vida e à busca da felicidade, né? Epicuro então coloca como elemento central a busca pelos prazeres, mas os prazeres moderados, conduzidos e ao mesmo tempo arquitetados pela razão. Aí nas questões aparece então, se a gente não tem essa ideia um pouco, esse conhecimento central da filosofia epicurista, então fica difícil até responder essa questão mesmo aqui, que fez parte do Enem 2014, quando você lê aqui o escrito naquilo que baseia de Epicuro, aí está no fragmento da obra filosófica de Epicuro. O homem tem como fim, qual que é a finalidade do fim? Diz que nós vimos no texto e que a gente percebe. Então o fim é o prazer moderado, então é a busca dessa felicidade, que é a letra A. Então nós temos. Mas quando você lê aqui, você percebe que isso não fica explícito. Os desejos de várias formas ele vem, ele nos traz, não é buscar, ele é para superar as dores, né? Mas ele pode ser gerador de outras dores quando de forma excessiva, né? Então a letra A ficou como alternativa certa, e se a gente for ver as outras, né? Valorizar os deveres, as obrigações sociais, não. Esse não é o fim do homem. Até mesmo por isso é uma filosofia hedonista. O homem tem que pensar em si primeiramente. Aceitar o sofrimento e o rigorismo da vida como resignação? Não, o prazer é para superar o sofrimento e o rigorismo da vida. Refletir sobre os valores e as normas dadas pela divindade? Não, porque a ideia da filosofia epicurista é superar a morte e superar os deuses, porque tudo que aconteceu na Grécia foi em vista, primeiramente, o que causou tanta dor é ficar pensando demais na comunidade, esquecer de si, colocar ela em plano primeiro, e a divindade também. E aqui a filosofia epicurista começa a trazer isso que nós vemos hoje de modo exagerado, o individualismo, mas é a individualidade, né, do ser, do homem.
A número 2, que relaciona com a morte. Para Epicuro, a morte, a gente não deve ficar fixado na morte. Nós devemos viver a vida, pensar no aqui e agora. Depois a gente nem sabe o que vai acontecer. O importante da vida é o viver as sensações. Então, se a morte ela priva das sensações, então ela é algo que vai interromper essa vida de prazeres. Então, se a gente fixar nela, a gente não vive direito. Então, a partir do trecho citado, é correto afirmar que a morte, por ser um estado de ausência da sensação, não é boa nem má. Ela é o nosso fim. Só que ela vai ser a interrupção, e isso pode, como também a vida muitas vezes pode causar certos sofrimentos, então ela pode ser boa. E pode ser má porque a vida é de prazeres, então não é boa nem má. E ela não é a nossa reflexão dentro da filosofia epicurista. Aí quando você vê as outras alternativas, vai em contradição a isso. A vida deve ser considerada em função da morte certa. Não existe morte certa, morte errada, mesmo que seja uma morte melhor do que a outra, vamos dizer assim, mas a vida não é em vista da morte. Então é o contrário. Epicuro vem nos trazer a capacidade de ver cada instante da vida, pensar no aqui e agora. Por isso que nós vamos ver aqui, dos princípios é o Carpe Diem, né? Que a gente vê até marcas aí de perfumes que tem esse nome, Carpe Diem, o que? A fruição do momento presente, viver o momento presente, não pensar no depois. O tolo não espera a morte, ao contrário, né? O tolo, para Epicuro, o tolo é aquele que fica esperando a morte, mas vive apoiado nas sensações e nos seus prazeres. Isso daqui seria o epicurista, né? Ele não espera a morte, mas vive apoiado nas suas sensações e nos prazeres. Mas aqui o tolo é o contrário. Ele fica esperando a morte, fica sofrendo por causa disso. A certeza da morte torna a vida terrível. Então, o contrário da filosofia epicurista, que a gente deve viver o presente, viver o máximo de forma moderada, superando a morte, os sofrimentos, superando tudo, porque aí você vive uma vida feliz, viver cada instante, né? Então é muito interessante, até mesmo muito atual, né? Queira ou não, se a gente colocar isso na prática, sempre a gente pensa, mas a gente na prática tem essa dificuldade de relacionar aquilo que pensa. Mas a filosofia epicurista é bem atual, né? Superar a morte, os deuses, não temer, mas viver, não ficar também igual algumas doutrinas religiosas aí, que o prazer não é de Deus. Então isso daí causa mais angústia, mais infelicidade, né? Mas não é viver de forma exagerada, mas moderada, porque o exagero ele leva a gente à perdição também, nos leva ao elemento da morte. Então, se é para fugir à morte, o viver essa ataraxia, né, de superar as imperturbabilidades, nós devemos superar tudo isso pelo equilíbrio, né? Superar o sofrimento, o tempo, a morte. Então tudo isso é muito atual, muito interessante para o nosso dia de hoje, para vivermos um hedonismo não individualista, né? Não nesse sentido aí de viver só para si, mas ter essa perspectiva de comunidade também, de vários elementos que perpassam a nossa vida. Então é uma filosofia muito interessante para a gente conhecer e aprofundar. Um abraço a todos, até a nossa próxima aula.